Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, amigos. Mais uma segunda-feira estamos aqui com vocês, com a Célia e com toda essa espiritualidade, né? Para juntos darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Como sempre dizemos, esse estudo que é transformador em nossas vidas. Que a gente possa, então, juntos aproveitarmos um pouquinho mais sobre o que nos trouxe de questionamento Kardec e o que os espíritos nos responderam. São ensinamentos que, uma vez adquiridos, nós levamos para toda a nossa vida. São ensinamentos transformadores. É muito comum quando nós fazemos uma avaliação do que nós pensamos, do que nós já nos transformamos a partir de hoje, olhando para trás, a gente perceber como nós já mudamos o nosso entendimento, coisas que a gente pensava e fazia algum tempo atrás e que a gente hoje já pensa e já faz diferente, né, Célia? E aqui, Nivaldo, motivado por esses ensinamentos. E aqui nesse livro, todos nós, é só uma questão de parar e pensar. Aqui nós encontramos respostas para as muitas perguntas que nós fazemos. Para nós mesmos. Mas por que como é que é retornar ao mundo espiritual? Mas por que nasce assim? Por que está acontecendo? Por que eu sofro tanto? Aqui. Poxa, mas aí quando a gente fala assim, né, Célia, mas por que isso comigo? Eu só faço bem, eu não faço mal a ninguém. Por que só me acontece isso? E aqui tem as respostas. E a gente responde, né? Nessa vida. Mas a gente sabe que essa não é a nossa primeira, né? E não será a última. Então, a resposta, como nos diz lá no Evangelho, no capítulo 5, se não for nessa vida, com certeza foi em vidas passadas, anteriores. Porque não houve erro. Né? Não houve erro. Se nós tivermos passando por alguma dificuldade em nossas vidas e não tivermos respostas para ela hoje, é porque nós tivemos esses comprometimentos no passado. Né? E isso nos abranda um pouco, né, Célia, o nosso sofrimento. A gente saber que não estamos sendo injustiçados, como você mesmo disse, né, que não existe vítima inocente, né? Não existe bala perdida. Então, que a gente possa começar a avaliar um pouco mais as nossas o que nós precisamos aprender com tudo que nós estamos vivendo. E aqui a gente vai ter essas respostas. Que a gente possa agradecer a Deus a cada momento pela família que temos, que a gente possa procurar aplicar o ensinamento que Jesus nos trouxe na oração dominical, perdoar os nossos inimigos, perdoar 70 vezes 7, né? Para que a gente possa, então, buscar essa evolução. Aquela nossa tabela lá na escala espírita, né, Célia? A questão número 100, que a gente possa subir, ascender naquela tabela. Vamos fazer então a nossa prece para que a gente possa dar continuidade às nossas questões. Vamos sempre pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, aos coordenadores desse estudo, que nos intuam, que nos inspirem, que traga para nós o melhor entendimento, a compreensão, a palavra, o raciocínio, para que a gente possa, além de levar para vocês, trazer para dentro de nós esses entendimentos. Porque, como sempre já falamos aqui, esse estudo é para vocês, mas muito mais para nós, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, tudo que eu falo, primeiro vem para mim, para depois a vocês. Que Jesus, então, nos ilumine e nos proteja sempre nessa noite abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus. Célia.
Vamos repetir, vamos retornar. Vamos retornar, como nós falamos na semana passada, né, a questão 358. Falamos alguma coisa sobre ela, mas vamos voltar. Estamos falando, né, Célia, sobre a união da alma e do corpo e sobre aborto. E o retorno, né, à vida corporal, à vida corpórea. Então, esse é o nosso programa 75, Programa 75 já, né, Célia? E nós vamos retornar à questão 358. E, mais uma vez, né, Kardec pergunta... vamos lembrar que na questão 357, ele pergunta quais são as consequências do aborto. Perfeito. E aí o Nivaldo lembrou que ele só fala em aborto. Sim. Pode ser espontâneo, pode ser provocado. Ele não especifica, né, não especifica as consequências e as condições desse aborto, né? E houve o aborto, aquele espírito, ele vai voltar ao plano espiritual e vai se preparar para um novo nascimento. Uma nova reencarnação. Né? E aí, na 358, ele já especifica o aborto. Ele diz: o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção. Então, provocar um aborto em qualquer momento, a partir da concepção, é crime. Porque, Célia, olha só, Kardec está provocando que os espíritos sejam taxativos. Porque ele poderia dizer, olha, é crime só a partir de tantos meses. Isso. Mas Kardec está pedindo para que eles sejam contundentes. Até porque, né, Nivaldo, se a espiritualidade já tinha respondido a eles que tem um espírito designado. Muito antes da concepção. Né? E na concepção, aquele espírito fica determinado para animar aquele possível corpo. Então... a espiritualidade... E a gente viu aqui, né, nesse estudo, né, Célia, várias possibilidades, perguntas que Kardec fez, por exemplo. Se um espírito desistisse daquele corpo, teria outro espírito para ocupar? Não. A gente já viu isso que não. Porque aquele foi determinado. Todo um entendimento para chegarmos até aqui. Então, mais uma vez, o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção. E a espiritualidade nos responde: há crime todas as vezes que transgrides a lei de Deus. Quando a gente fala em leis de Deus, a gente tem que lembrar que elas são assim imutáveis. Elas são inegociáveis. Não tem como fazer barganha com essas leis. Elas são simplesmente assim. São. Então, há crime todas as vezes que transgrides a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que está se formando. Gente, né, Nivaldo? A coisa é muito, muito, muito mais séria. Se a gente for parar para pensar no planejamento divino, de todo o envolvimento que foi para esse espírito poder ocupar aquele corpinho que vai começar a se desenvolver
o convencimento da mãe, o convencimento do pai, e aí todos ao redor que vão ficar envolvidos naquela convivência, se a gente for pensar nisso, só nisso, sem levar em consideração as provas que esse espírito teria que suportar. Se a gente for parar e reflexionar sobre isso, a gente vai ver o quanto é sério, o quanto é grave esse ato. Porque a gente está impedindo um irmão nosso de vir resgatar falhas dele no passado. Nós estamos tolhindo essa oportunidade quando nós tivemos, quando nós estamos aqui exatamente para isso, mas a gente não permite que ele venha. Mas aí, Célia, também a gente sabe, né, que de toda essa gravidade, mas para que a gente tenha assim uma atenuação também, né, porque sabemos que todos os nossos atos vão ser avaliados pelas nossas intenções. Pelas nossas intenções, com certeza. Pelas dificuldades que passamos. Pelo nosso conhecimento. Então, há atenuante? Claro. Claro que há. Aquela possível mãe que se viu numa determinada época da vida, numa situação difícil, será que ela vai ser tão culpada quanto aquela que pensou apenas no seu corpo na sua situação financeira, que não tinha que vai atrapalhar? Possibilidade? Então, possam ter certeza que tudo é levado em consideração. A espiritualidade sabe o quanto nós somos frágeis ainda, Célia. Sabe o quanto a gente ainda somos desinformados. Então, vamos ser culpados, claro. Mas vamos ter, com certeza, outras oportunidades de revermos essas nossas atitudes. Nós temos, todos nós, Nivaldo, uma coisa em todos os momentos da nossa vida, para todos os atos que a gente cometa. A partir do momento em que a gente toma consciência de que aquilo que não deveria ter feito aquilo, de ter falado, de ter se comportado daquela maneira, a partir desse momento que a gente toma conhecimento, existe uma coisa chamada arrependimento. Isso é o primeiro passo. Nosso Pai aceita todos os arrependimentos que nós temos. Porque a gente só vai se arrepender de ter feito alguma coisa a partir do momento que a gente toma conhecimento, a gente entende que não deveria ter feito. Porque se eu acho que aquilo é normal, que aquilo ali, o que eu fizer está bem feito, eu não vou, como que eu vou me arrepender? É verdade. Eu só me arrependo daquilo que eu tomo conhecimento de que eu violei uma lei de Deus. Então, a partir desse momento, esse meu arrependimento é o primeiro passo que eu tenho que dar. A dívida vai existir? Vai existir. Vai ser atenuada? Provavelmente sim. Mas eu vou ter que ressarcir aquilo. Sim. Isso aí não tenha a menor dúvida. E trazendo mais aquele entendimento, né, Célia? Acho que Paulo disse, né? Ou Maria Santíssima, né? Que a gente pode pagar a multidão dos pecados com amor. Com amor. O amor cobre uma multidão dos pecados. Então, a gente sabe, né, que o aborto é uma coisa muito normal, né? Ou que quer dizer, normal, hoje, normal assim que eu digo, Célia, normal no sentido de que praticado muito, com mais naturalidade. Pessoas que estão nos assistindo hoje tenham participado e aí vão dizer,
Não vai. Esse arrependimento, esse entendimento que nós estamos tendo a partir de hoje, com certeza, vocês que estão nos assistindo hoje não fariam mais. Não faria. Não é verdade, Célia? Não faria. Mas quantos de nós, no passado, sem esse entendimento, tiveram essa prática ou não? Então, o que eu quero dizer, Célia, é que numa próxima oportunidade, como é que eu vou pagar isso? Eu vou pagar com amor. Eu vou pagar tendo muitos filhos. Eu vou pagar dando amor a outros filhos. Quem sabe sendo professor? Você, olha, né? Então, a gente vai pagar tendo a oportunidade de distribuir o amor. Pois é. O amor cobre a multidão do pecado. Então, que a gente tem essa atenuante nos nossos corações, Célia. Pra gente não ficar essa noite, irmos dormir, poxa, meu Deus, e agora? Não. Né? E quem sabe esse espírito teve a oportunidade de retornar. Pois é. E aí, Nivaldo, o que nós temos que lutar e vencer. Não podemos conviver com a culpa. Eu fiz por ignorância, eu fiz porque, seja lá o motivo que foi, meu pai me perdoa. Isso. Me perdoa, eu sei que eu infringi uma lei muito séria. Agradeço pelo dom da vida que tu me deu e retiro do outro, mas a culpa não pode ser alimentada no nosso íntimo, no nosso interior. Errou sim. O arrependimento existe, a espiritualidade sabe, reconhece, lê os nossos sentimentos, lê os nossos pensamentos. Os nossos arrependimentos, tudo isso. Que nós estávamos passando naquele momento, tudo isso é atenuante, né, Célia? E eles vão levar Agora, tudo Célia, isso eu só queria chamar a atenção de mais um detalhe aqui, porque na resposta, Kardec, os espíritos dizem assim: será culpada a mãe ou qualquer outra pessoa? O que ele quis dizer para nós isso? Que muitas das vezes a gente participa desse processo, desse ato de alguma outra forma. Porque aí, também estamos concorrendo com a responsabilidade desse fato. Porque aí, Nivaldo, não é só a mãe e aquele que pratica, né? Quem vai ser o instrumento desse aborto. Mas aquele que concordou, o marido, que falou, não, realmente é melhor a gente fazer isso. Todas as pessoas que estão envolvidas ali. Qualquer outra pessoa. Eu que levei, estou envolvido. Eu não fiz nada, não fui eu, o aborto não era comigo, mas eu levei. Então eu fui conivente. Então é muito importante isso, a mãe ou qualquer outra pessoa. Bom, questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo por causa do nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. E olha, Nivaldo, vamos analisar a preocupação de Kardec. Ele vem dizendo, ele fala primeiro sobre aborto de uma forma geral, né? O que acontece com o espírito. Depois ele vem dizendo do aborto provocado, que é crime. E agora ele vem dizendo que se coloca em risco a vida da mãe, vai ter que provocar um aborto. E aí? Vai ser um aborto provocado. E eles respondem assim de uma forma tranquila, né, Célia? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Já existe. Né? E a gente sabe que a conduta médica é essa. Nos casos em que há risco da mãe e o filho, salva-se a mãe primeiro. Pois é.
Salva-se a mãe. Salva-se a mãe. É um aborto provocado? É um aborto provocado. Mas qual é a finalidade daquele aborto? Você veja só, Célia, esse livro, nós já falamos, é 1850 É 1857, né? Então, Allan Kardec, claro, intuído por toda aquela pleiade de espíritos, mas ele já trouxe para nós essa questão e que é praticada hoje. Se uma mãe chega a um hospital e os médicos tiverem que fazer uma opção entre a vida dela e do feto da criança, é a mãe que eles escolhem. Primeiro salva-se a mãe, depois vamos tentar salvar E é o que a espiritualidade diz. É preferível sacrificar uma que já existe, que não existe do que uma que ainda não existe. Porque a gente sabe que essa ligação completa vai se dar após o nascimento. É a 360. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concebe ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Mais uma vez, é racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concebe ao corpo de uma criança que tivesse vivido. Na pergunta anterior, houve o sacrifício da criança para que a vida da mãe fosse preservada. E aqui Kardec vai estar perguntando se é racional que se dispense a mesma atenção. Ou tirou, morreu, está morto. Aquele corpinho, né, Célia, que não chegou a nascer, será que nós temos que prestar toda a homenagem, todo aquele ritual? Será que a gente tem que demonstrar a nossa amorosidade? Como se igual a uma pessoa, ou uma criança que já tivesse vivido e tivesse vindo a óbito? E eles vão nos responder aí, né, Célia? E aí a espiritualidade responde: vede em tudo isso a vontade de Deus e a sua obra. Então, Vede em tudo isso a vontade de Deus e a sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador. Mais uma vez, Kardec, a espiritualidade nos fala: não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompleta por vontade do Criador? Então, isto faz parte dos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Então nós temos que prestar toda a homenagem, todo aquele serzinho que não chegou a nascer. É uma obra de Deus. É obra da criação. A gente tem que ter, sim, respeito. Respeitar. E aí tem uma palavrazinha que faz parte, que tem que fazer parte da nossa vida, chamada resignação. São esses... A nossa resignação está porque a gente não conhece, não vamos conhecer tão cedo esses desígnios de Deus. Nós não estamos ainda capacitados a entender. Entender até esse amor, né? Já falamos aqui, né? A gente entender esse amor puro, porque no nosso entendimento ainda,
esse nosso gostar, esse nosso amor ainda é muito materializado. Porque eu amo, Nivaldo, meus filhos. Mas eu amo os seus filhos da mesma maneira que eu amo os meus. Os filhos do vizinho, né? Não amo. Não, o amor dos meus filhos é dos meus filhos. Não é. O amor de Deus é um amor só para todos nós. A gente não consegue ainda. Não consegue. A gente ainda não consegue pensar, a raciocinar assim. Não consegue. E é por isso que a gente precisa estar reencarnado, Célia. Porque, e fazer trocando esses papéis, né? Ora, isso. Pai, filho, o vizinho, o primo, e a gente fazendo essa troca para que a gente possa treinar esse amor. Porque um dia virá em que todos vamos nos amar igualmente. Porque a família... Igualmente. A família... É a família universal. E a gente ainda só enxergamos, por enquanto, a nossa família consanguínea. E aí alguns agregados, né? Os amigos. Aqueles que o nosso coração conquista, né? Chama, considera... Mas o nosso destino é que a gente forme uma família universal. Isso aí. Todos nós. Vai acontecer. Sejamos iguais. Que nós tenhamos, né, o mesmo amor por todos. Igualmente. E que a gente ainda não consegue, né? É muito difícil, para nós é muito difícil, mas ao mesmo tempo que nos consola e que nos impulsiona para frente, é que nós vamos ter, querendo ou não querendo, vamos ter que ter esse entendimento e esse amor vai ser desenvolvido em todos nós. E outra coisa, né, Célia, a gente já consegue tirar 1 hora, 45 minutos do nosso dia, da nossa semana, para ler essas questões, para falarmos sobre isso. Olha que importante. Porque quanto tempo que quantas encarnações que nós recebemos o chamado e negligenciamos. Não atendemos esse chamado. E hoje a gente já está aqui lendo, falando sobre isso, falando sobre a necessidade desse amor universal. Porque a gente não consegue ainda praticar, mas já está falando sobre ele. Porque, Nivaldo, que a gente não tem a menor dúvida, nós já estivemos com essa codificação muitas e muitas vezes ao nosso alcance e não ligamos para ela. Hoje a gente já está aqui, já temos esse livro, já manuseamos ele, já refletimos, entende? Então, é exatamente isso. Ontem nós não queríamos, hoje a gente sente necessidade. E assim vai ser com amor, assim vai ser com perdão, e assim vai ser com a nossa família universal, e a humanidade. Esse treinamento são essas nossas reencarnações. Sem elas, não teríamos como praticar essa oportunidade de nos melhorarmos. Vamos então, Célia, a questão... Mais um tópico, né? Já terminamos aqui, né? Agora a gente vai falar das faculdades. Nós vamos falar agora sobre faculdades morais e intelectuais do homem. Essas duas asas que são as duas asas que nós falamos, né, Célia? Precisamos desenvolver. Temos que ter. Não adianta ter só a intelectualidade e não ter a parte moral. Ontem nós até estávamos no nosso, porque a gente tem o estudo presencial do Evangelho, e nós estávamos falando exatamente sobre as faculdades morais e intelectuais, essas duas asas que precisamos desenvolver para que possamos voar.
É aí que a gente vai alcançar esses altos voos. E essa representação de duas asas, né? Porque uma ave não voa com uma asa só, né? Ela precisa das duas. Então, nós precisamos também, para alçarmos esse voo a patamares espirituais mais altos, das duas asas. Da asa da sabedoria, do entendimento, mas também da asa da moralidade. E se nós formos parar para pensar nessas duas asas, a gente vai perceber que a nossa asa da intelectualidade, da moralidade, da sabedoria deu uma... Tá lá, e a da nossa moralidade ainda está muito abaixo. Deu uma crescida, né? E se eu tiver que escolher entre uma ou outra, vamos escolher da moralidade, porque depois, para alcançar a da intelectualidade, vai ser mais fácil. Mas a gente vai ter que desenvolver as duas. E lá nós temos também, né, Célia, quando Jesus nos diz, né, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Né? Amai-vos, então, o primeiro ensinamento. Né? Os dois ensinamentos. Instruí-vos, o segundo. Que a gente nos ame, que é essa asa da moralidade, e que a gente se instrua também. Bom, então falando sobre essa faculdades morais e intelectuais do homem, Kardec fez a primeira pergunta aos espíritos, na questão 361. Qual a origem no homem de suas qualidades morais, boas ou más? Porque a gente observa homens que têm uma qualidade moral boa, outras com qualidade moral má. E qual é a origem disso? E eles nos responderam a Kardec. São as do espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. Então, tudo que nós somos vem das nossas vivências espirituais. Vem dessa evolução espiritual. Nós não somos hoje bonzinhos ou mal, ou temos um entendimento tecnológico maior ou menor pela matéria. Pela matéria nós não temos nada. A matéria é essa composição física que abriga o espírito. Esse espírito que somos nós é que carrega, que traz essas duas asas aí, do entendimento, da moralidade e do conhecimento, como eles respondem para Kardec. Então, a origem dessas qualidades está no espírito. No espírito. Né? O meu espírito que vai deixar patente o quanto ele está mais evoluído ou menos evoluído. Como que ele vai deixar patente isso? Nos meus atos, no meu comportamento, nos meus hábitos, na minha fala. Então, o espírito que vai ter uma tendência mais para o bem ou mais para o mal. E ele diz exatamente isso aqui, né, Célia? Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. É o homem. Então, aquelas pessoas que a gente já podemos perceber, né? Aquelas pessoas propensas ao bem, ali habita um espírito mais puro, mais evoluído, mais sábio, né? Mas essa questão ainda tem um desdobramento no item A. Parece daí resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. E o homem vicioso, a de um espírito mau? E eles respondem sim. Exatamente isso.
Mas diz, de preferência, que é um espírito imperfeito. Ou seja, ele faz uma correção na pergunta de Kardec, e Kardec diz que é um espírito mau. E ele faz uma correção dizendo que não é um espírito mau, é um espírito imperfeito. Do contrário, poder-se-ia acreditar na existência de espíritos sempre maus, a que chamais de demônio. Então, essa qualidade que vai trazer do homem essas virtudes ou essa qualidade de ser mal está exatamente na perfeição ou na imperfeição do espírito que habita. É porque quando Kardec pergunta, Nivaldo, parece que resulta daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem mau é a encarnação de um espírito mau. Então parece que existem dois tipos de espíritos. E não é assim. Esse espírito aqui é bom porque ele procurou... Já evoluiu. Ele já evoluiu, ele quer, ele tem vontade de se melhorar. Esse aqui ainda é mau e que a espiritualidade pede para que... Chama de imperfeito. Imperfeitos. Porque a perfeição é a linha final de todos nós. Então, se ele hoje é mau, é porque ele é imperfeito. Então, conforme Kardec perguntou, parecia que existia espírito bom e espírito mau. E não é colocando essa posição de espírito mau, né, Célia, traria a possibilidade de dizer, olha, é mau e vai continuar sendo. Não. Sendo imperfeito, traz para nós o entendimento de que um dia ele será perfeito. Será perfeito. Hoje ele está imperfeito. Hoje ele não sabe, mas amanhã ele já vai saber. E aí ele traz também para nós aqui, né, Célia, esse entendimento do que a gente chama de demônio. Quantas vezes a gente traz isso, né? Porque o demônio para nós não, né? Mas o demônio para algumas pessoas é aquele espírito que vai ser mal sempre e não existe. E a gente, aí vamos parar e para todos estaremos em evolução. Na palavra demônio, que vem lá de trás, já lá de Sócrates. Si. É daimon. Isso. E daimon queria dizer espíritos, né? Então eles chamavam os espíritos de daimon. E aí, porque era o espírito mau, de daimon para demônio, e aí demônio é espírito mau. Ficou essa denominação. Mas a espiritualidade nos orienta que esses espíritos, eles não são maus. Eles podem até estar praticando o mal, mas eles só são imperfeitos. Eles só não conhecem ainda, porque vão conhecer a luz. Só, mais nada. Tá? Então, a questão 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? Aí lembra daquela escala espírita que tem aqui? Questão número 100. É questão 100? 100, questão número 100. É por isso que é importante ter o livro. Isso. Porque agora é só voltar lá. Tem várias, escala, né? Tem várias Nós classes, temos as 3 categorias. ordens e 10 classes, né? E aí, Kardec pergunta qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos. E a espiritualidade nos diz, são indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Ele responde aqui para mim, Célia, são estabanados. Estabanados. Né? Maliciosos. Travessos, né? Aqui é estabanado. E algumas espertos, vezes algumas vezes maléficos, né? É os espíritos maus
que a espiritualidade nos diz que são imperfeitos, que ainda estão dentro da imperfeição, ainda não conseguiram esse esclarecimento. Essas pessoas que a gente... que com caráter, né, essas pessoas com esses caráteres, esses indivíduos, né, com caráter travesso e leviano, porque ali habitam, né, esses espíritos que são esses, com essas características ainda, não despertaram, né? Não despertaram, são estabanados, são levianos, né, são maléficos muitas das vezes. E aí a gente faz... Mas são espíritos imperfeitos. Estão aqui para melhorar. E a gente tem que lembrar, né, que esses espíritos, muitas das vezes, como eles dizem, como a espiritualidade diz aqui, maléficos, a gente não pode esquecer que o mesmo amor que Deus nos criou eles também. Perfeito. Eles estão fadados à perfeição, assim como nós estamos. Eles foram criados da mesma matéria que nós. Da mesma matéria. O que anima esses espíritos é o amor de Deus. Célia, a gente sempre lembra, né, que Jesus nos disse que um dia nós faríamos tudo o que ele fez e muito mais. Isso é para que a gente possa sempre reforçar o nosso entendimento que todos nós vamos um dia ser um espírito perfeito como Jesus. E aí vamos para a questão 363. Sou eu que leio? Pode ler. Os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? Olha só, os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade, e eles nos respondem: não, do contrário, eles vô-las teriam comunicado. Então, não tem nenhuma paixão que não seja pertinente à raça humana, a nós, né? Até porque, né, Nivaldo, o espírito, esses espíritos aqui que a espiritualidade nos diz imperfeitos, por que eles são imperfeitos? Exatamente por causa dessas paixões, por causa desses vícios. Os entendimentos errados, equivocados ainda que eles têm, né? Então, se nós não tivéssemos esses nossos vícios, essas nossas mazelas, essas nossas paixões, a gente não seria esses espíritos imperfeitos que ainda somos. Então, faz parte de estar aqui. Temos que melhorar, temos que eliminar definitivamente do nosso praticar, temos. Temos e vamos. E aí a 364 dá tempo? Eu acho que é melhor a gente deixar para a próxima semana. Né? Já estamos chegando ao final do nosso estudo. Vamos parar na questão 363, né? Isso. Então, mais uma vez, chegamos ao final de mais esse encontro. Um horário que passa assim muito rápido, principalmente como são essas questões assim, essas perguntas e respostas que envolvem o nosso dia a dia, que nos diz de hoje, dessa nossa vida que estamos agora vivendo, e passa muito rápido. E mais uma vez agradecemos a presença de todos vocês. Agradecemos por mais essa oportunidade, desejando a todos uma semana, como o Nivaldo sempre fala, uma semana muito harmoniosa, uma semana de muita reflexão para que a luz do nosso Pai
se faça presente com mais constância em nossas vidas. Que essa luz possa nos guiar, que essa espiritualidade amiga que por misericórdia do nosso Pai nos acompanha em mais esse trajeto de busca, esse trajeto de ressarcirmos dívidas sérias que temos, que essa luz e esses irmãos nos ajudem, nos incentivem, nos orientem, sempre nessa nossa busca, porque precisamos, porque necessitamos, porque já não aguentamos mais nos desviarmos do caminho do nosso Pai. Mestre Jesus, nos alimente nessa nossa procura, nos dê a mão, nos ajude a caminhar nessa estrada difícil, pedregosa, cheia de obstáculos que nós mesmos criamos, mas que contigo, Mestre, nós podemos dizer: contigo eu conseguirei. Contigo, Mestre, eu consigo sempre. Esteja conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita Muita paz. paz.